usava dessa inteligência social para provocar os adversários dele. Olha esse cara, ele é muito bem, é sorrindo, e eu não pretendo ficar com a minha cara amassada, ele vai ficar todo arrebentado. É bem, mas é bem. Vinícius, acho. Ele provocava esse cara. Ele era muito cheio de mato, amigo. Olá, tudo bem? Você que entrou aí na live, a gente tá só aguardando entrar em mais algumas pessoas e aí a gente já vai começar a conversar. Só mais um minutinho. A Tati, que vai me acompanhar hoje, já entrou também. Olá, Tati. Tudo bem? Oi, Oi, tudo bom, querida? tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente está agora com a Patrícia, que está nos acompanhando. E aí, a gente já vai começar a live. Vamos só dar uns minutinhos, né? Para Sim, ver se vai entrar mais alguém. sim, o Instagram demora com tantas lives, né? Ele demora um pouquinho para avisar para as pessoas também que a gente tá ao vivo e tal. Entendi. Quer ir se Você acha que, apresentando? você acha que quantos minutinhos seria importante a gente esperar para começar? Não sei, eu vou conversando assim, sabe? Eu vou me apresentando, falando com o pessoal que chegou, né? O pessoal se apresentar também, da onde são. Alguma coisa assim, Ah, mas legal. uns 5 minutinhos pra gente Então começar tá com o bom. conteúdo, né, em si. Então tá bom. Então vamos lá. Então, eu vou começar aqui me apresentando para a Patrícia, né, que está aqui com a gente. Então, Patrícia, prazer. O meu nome é Amanda. Eu sou O consultora de Lucas chegou, RH. ó. O Lucas chegou Ó, o também. Lucas? Tem um Lucas aqui. Ah, legal. Então tem a Patrícia. O Lucas eu não tô vendo ele. Não, apareceu aqui, ó. Lucas Rodrigues entrou. Ah, legal. Então tá bom. Então, assim, então me apresentando, eu sou Amanda Poletti, eu sou fundadora aí da Essente, a consultoria, que é uma consultoria de desenvolvimento humano, e aí eu trabalho com projetos de RH para as organizações, então com treinamento, com mentoria, com facilitação de equipes de trabalho, trabalho também com recolocação profissional, ajudando aí os profissionais que estão buscando uma recolocação de trabalho. Então, o meu foco é pessoas, né? E aí, pensando nisso, né, nesse momento que a gente está tendo, um momento assim, sem precedentes, né, na nossa história, eu conversei aqui com a Tati, né, que a gente já se conhece já há algum tempo, e aí a gente pensou, né, como que a gente pode estar contribuindo com as pessoas nesse momento tão difícil, né? Que está sendo um momento difícil assim para todos, né? A gente está tendo que se reaprender a viver, né? Não só a trabalhar, mas a viver, né? E a viver num espaço de confinamento, que é uma coisa que a gente nunca imaginou, né, na vida, que isso pudesse acontecer. Exato. Então, assim, né, está sendo um momento bem, bem difícil para todos, mas a nossa ideia aqui é trazer um pouquinho de informação, um pouquinho de conteúdo para vocês, para ajudar que esse momento seja um momento mais leve, né, com mais saúde mental, inclusive, que é uma coisa que tantos especialistas estão muito preocupados com isso, né, Tati? De Sim. como que as pessoas vão lidar com esse confinamento. E aí a nossa ideia aqui também é trazer alguns conteúdos com relação a essa saúde psicológica. A Tati, inclusive, ela é psicóloga, ela faz um trabalho super lindo, né? Depois eu vou passar aí para ela também se apresentar, mas eu queria comentar um pouquinho assim, que a Tati, ela já faz um trabalho de orientação aos pais. Que é um trabalho assim muito voltado para essa questão, principalmente do que ela acredita, que é a educação não violenta, né? Então a gente sabe o quanto que é importante para
criar e para ajudar essas crianças para que quando elas cresçam se tornem adultos mais saudáveis, né? Que façam as suas próprias escolhas e que façam escolhas, mas mantendo uma autoestima bacana, acreditando no potencial de cada um, né? E então, assim, é um trabalho muito lindo que a Tati faz. É um dos, né, Tati? Uhum. Ela faz outros trabalhos também, que também eu gostaria de comentar aqui é o de adoção, que é um trabalho onde ela ajuda os pais que estão nesse período aí de fase de adoção. Então, assim, que também é uma decisão, né? Como tudo na vida da gente depende da qualidade das nossas decisões, é uma decisão muito difícil e a Tati, com todo o conteúdo dela, ela também contribui com essa escolha e com essa decisão importante. Tati, eu vou passar um pouquinho para você falar também, e aí Tá depois a gente já vai começando a nossa live, tá bom? combinado. Gente, Então sejam tá. bem-vindos, pessoal que está entrando aí. Sou Tatiane Schiavinato, sou psicóloga clínica. Na clínica eu atuo com os adultos, com casais, relacionamentos, demandas, né, de psicologia clínica. E tenho 2 focos principais de estudo, de especialização, né, de, de causas que eu acredito e que eu gosto muito de trabalhar, contribuir para o mundo, que é a educação não violenta e é a preparação para adoção. Então, em adoção, eu cuido dos pais e de toda a preparação antes e atendimento pós-adoção, não só com atendimento clínico, mas com cursos e grupos de apoio, né? E aqui no meu perfil Pais do Século XXI, eu cuido de todos os pais, né? Que não só nessa quarentena têm dificuldades para conseguir lidar com as demandas dos filhos, com os comportamentos, mas na vida, né? A gente sabe que educar é a tarefa mais difícil que a gente tem enquanto pai e mãe. Eu sou mãe de 2 gêmeos, mãe do Theo e do Noah. E desde que eu me reconheci como mãe, que às vezes não é assim de prontidão, né? Quando os filhos nascem, eu sou mãe, às vezes demora um tempo para a ficha cair. Eu fui estudar sobre disciplina positiva, inteligência emocional, porque eu não queria que os filhos sobrevivessem às suas infâncias. Eu queria que eles tivessem uma infância muito linda, extraordinária, com limites, com respeito, mas também eles sendo respeitados. Então, vou trazer um pouquinho desse olhar hoje, não só do home office, mas também da humanidade que a gente pode levar para este mundão e para os nossos filhos. É isso aí. Então, assim, gente, agora começando, né, oficialmente a live aí, mais uma vez, obrigada, né, pela presença de todos vocês, sejam bem-vindos aqui nessa live. Aqui é um momento onde a gente vai trocar algumas ideias, a gente trouxe, né, um olhar para esse momento que a gente está vivendo, que é do home office, mas também com um cuidado humano para essa questão de como lidar com as necessidades dos filhos. Né? Nós temos as nossas necessidades, as empresas das quais a gente representa também têm as necessidades delas, e a gente precisa trabalhar de uma forma que a gente consiga harmonizar todas essas necessidades. E aí, para a gente começar, eu queria trazer aqui uma reflexão sobre aquele filme Tempos Modernos, do Chaplin. Para quem não teve ainda a oportunidade de assistir, assistam, né? Ele é um filme antigo, mas é um filme que ele traz esse retrato, né? Será que o homem é uma máquina, né? O homem ele pode ser considerado uma máquina? E aí, não, né? Esse momento que a gente está vivendo é um momento que, assim, nós estamos lidando com pessoas, né? E todos nós está vendo esse momento de formas diferentes. Cada um tem a sua forma de encarar esse momento presente que a gente está vivendo. Alguns, até com um pouco mais de facilidade, uns estão sofrendo mais, né, com esse momento. E a nossa ideia aqui é trazer um pouco, né, da nossa vivência, do nosso olhar para isso, para que a gente possa, de fato, buscar ter uma saúde mental para esse momento, né? Não adoecer. A última coisa que a gente quer agora nesse momento é adoecer, né? E como que a gente pode tirar proveito desse momento difícil, né, Tati? Que será que a gente pode sair melhor do que quando a gente entrou, né? Cada um pensando até nesse filme mesmo, né, do Tempos Modernos, será que a gente não estava vivendo meio que como uma máquina, num automático, né, num piloto automático aí, onde todo mundo estava só correndo atrás da rotina do dia a dia, não tinha tempo para as pessoas, não tinha tempo para os filhos, né? Muitas vezes não tinha tempo nem para si próprio. E agora o mundo parou, né?
e nessa de o mundo parou, o que a gente pode fazer com isso, né? Que proveitos que a gente pode tirar disso? Então, essas são algumas das reflexões que a gente vai falar aqui, né? E para começar, eu gostaria de falar um pouquinho dessa questão da prática do home office. Então, assim, o home office, pensando globalmente, é uma prática que já vem sendo adotada há muito tempo por muitas empresas. E no Brasil, nem tanto, né? No Brasil, alguns profissionais faziam home office. E agora, seja para quem já tem muita experiência com o home office ou para quem está pela primeira vez fazendo home office, para todos uma coisa é certa. Estou fazendo home office com a família inteira em casa, né? Estou fazendo home office com os filhos em casa. Então, isso, até para quem já estava acostumado, né, Tati, fazer o home office, não estava acostumado com o filho todo tempo dentro de casa, né? Tinha aquela rotina de levar o filho para a escola, depois voltar, enfim. E agora não, o filho está ali com todas as necessidades do dia inteiro, né? Com uma energia, assim, né? Enorme para gastar. E aí, né? Como a gente lida com isso, com essa energia toda, né? Então, a gente vai depois abrir aí para a Tati trazer um pouco desse olhar dela para essa questão. Mas antes, falando do home office, algumas pessoas me perguntam assim, Amanda, agora que eu estou em casa, né? Como que eu faço para trabalhar? Trabalho na sala, sentada no sofá? Trabalho da minha cama, nem levanto, nem tiro o pijama, né? Tem gente que tá fazendo isso. Eu confesso que eu até fiz isso alguns dias, né? Falei, não, isso não é legal. Tem algumas pessoas que até colocam lá no LinkedIn, falam, não, eu quero ficar de pijama mesmo e tá tudo certo, né? Mas, enfim, eu quero falar um pouquinho, assim, primeiro sobre essa questão, né, do espaço. Tem pessoas que moram em casas maiores, mas tem alguns que moram em casas menores. E como eu lido com isso? Mesmo que eu esteja num espaço pequeno, é super importante que eu defina um espaço que eu vou fazer esse trabalho. Pode até ser na mesa de jantar. Então, você escolhe uma cadeira da sua mesa e ali você estabelece que é o seu espaço de trabalho. Por que isso é importante? Isso é importante porque quando a gente condiciona que aquele é o nosso espaço de trabalho, o nosso cérebro entende que mesmo a gente estando em casa, a gente está trabalhando. Porque senão ele não consegue se conectar com esse momento de trabalho. E daí dá a impressão que você está passando tempo. E não, né? Se a gente quer manter uma produtividade, um trabalho com foco, a gente precisa estabelecer um lugar nessa casa para ser o nosso trabalho. E ali fazer desse espaço todos os dias no mesmo local. Uma outra coisa super importante é organizar a estrutura desse trabalho. Então, às vezes, a gente começa a fazer um trabalho e, de repente, você precisa de alguma coisa. Aí você fala, tá, mas e agora? Eu levanto e vou procurar? Não. Então, procure manter tudo que você precisa ali ao seu alcance. Esse também é uma coisa super importante, até para você não perder aí a sua disposição, tendo que ficar procurando coisas, às vezes gastando muito tempo. Outra coisa super importante é a questão da rotina, né? Estabeleça uma rotina. Tem algumas pessoas que falavam assim, poxa, mas eu ia trabalhar e eu trabalhava em outra cidade e eu demorava aí 1 hora, 2 horas de percurso de ida e mais 1 hora, 2 horas de volta. E agora, o que a gente faz com essas horas a mais, né? Então, estabeleça uma rotina para você aproveitar da melhor forma possível esse tempo. Inclusive, essa questão da rotina é uma coisa super interessante. Alguns psicólogos foram estudar como as pessoas conseguem manter uma saúde mental em espaço de confinamento. E uma das coisas que esses profissionais descobriram é que quando a pessoa ela tem uma rotina, ela consegue ter mais saúde mental, né? Então, a rotina ela é importante não só para a produtividade, não só para o home office, mas também é importante para a gente manter uma rotina mental, né? Uma rotina e uma saúde mental. E até algumas pessoas que não trabalham, né? Pessoas que já tinham o hábito de ficar em casa e que, de repente, essas pessoas agora estão, assim, impossibilitadas de sair e estão em confinamento. Então, mesmo essas pessoas precisam ter uma rotina. Se não tinham antes, agora é o momento de ter, né? O que eu vou fazer no meu dia? Como eu vou distribuir o meu dia? Tem uma perguntinha aqui. Como falar com a criança sobre o que está acontecendo lá fora?
né? Uma pergunta super legal. Quer falar, Tati? O que Posso você falar? acha? Pode falar, vai lá. Isabela, tem muitos materiais rolando aí, né, na internet, mas o que eu posso dizer primeiro sempre fale a verdade, né? Não tente não enganar, mas sabe quando a gente tenta amenizar a situação com as crianças? Ai, não, só essa semana, daqui a pouco volta ao normal, igual os pais que falam não vai doer pra vacina e na verdade dói. Então, a gente tem que ser verdadeiro. Verdadeiro significa falar que a gente não sabe quando tudo isso vai passar. Né? Claro, dependendo da idade da criança, vai falar o nome, coronavírus, ou criança muito pequena, você vai falar o bichinho. Na internet tem, né, a forma, ele é redondinho e tal. Então, a gente pode usar o lúdico para isso, né? Pintar, desenhar o bichinho. O que acontece quando o bichinho encosta na gente e a gente encosta nas pessoas, e aí as pessoas ficam doentes. E como que elas ficam doentes? Começa com gripe, e daqui a pouco pode uma falta de ar, vão para o hospital. E a gente não pode sair para se proteger, a gente precisa se proteger, porque se a gente ficar doente, é aí que a gente não vai poder ir para a escola, não vai poder ir para o shopping, não vai poder trabalhar, não vai poder fazer nada. E para que o vovô, para que o nosso amigo da escola, para que a tia que a gente gosta tanto, o professor, também não adoeça. Aí quando vai passar? A gente não sabe. O que importa é, nesse momento, a gente precisa ficar em casa para que tudo isso passe o mais rápido possível. Então, eu acredito que sempre na base da verdade e, é claro, do lúdico, né? Quanto mais a gente puder. Né? Tem musiquinhas, tem livros sobre o coronavírus. E se as pessoas quiserem, depois eu posso até passar um material que eu recebi sobre isso, né? Como falar uma história mesmo, né? Bem lúdica, para as crianças entenderem melhor. É isso aí. Eu também recebi um livro, né, que foi feito referente ao coronavírus, e é um livro também super didático para as crianças, que também eu posso compartilhar. É bem bacana, porque assim, é importante a gente falar, né? A gente não pode omitir, né? Até porque assim, mudou para todo mundo, né? Mudou para eles também muito, né? Uma coisa que é importante também é essa questão, até aproveitando, né, essa pergunta, é essa questão do acesso à informação. A gente tem que tomar muito cuidado como que a gente se atualiza das informações. Tem pessoas que acabam deixando a televisão ligada o dia todo, né? E aí as crianças e a gente recebe uma enxurrada de informações sobre o coronavírus e que vai assustando a gente, né? Até ontem eu estava num grupo, uma pessoa falou assim, nossa, depois que eu vi o Jornal Nacional, eu fiquei com mais medo, né? Então, você imagina uma criança que está ali na frente da televisão, até porque o pai precisa trabalhar, a gente estava falando disso, né, Tati? E de repente essa criança fica o dia inteiro olhando para a televisão e recebendo aquelas informações sobre o coronavírus. De então, pessoas que morreram, né? De pessoas que Quantas morreram, pessoas morreram? Que estão no hospital. Exato. Exatamente. Então, é importante sim conversar, mas que de preferência essa conversa seja por você e de uma forma lúdica, né? Seguindo aí um pouquinho dessa questão do home office, além das dicas, né, que a gente já falou, que é ter um espaço, que é organizar a estrutura, que é estabelecer a rotina. Tem uma coisa que é super importante, a gente precisa estabelecer quais são os entregáveis do dia. Porque agora que a gente está trabalhando de casa, muitas pessoas estão fazendo atividades que não sabem nem por que estão fazendo. Ou não conseguem ver valor agregado naquilo que está sendo feito. Né? Então, o quanto que é importante você estabelecer o que é de entregável, quais são as metas do dia, quais são as metas da semana, né? Tanto para você enquanto profissional, quanto se você tiver equipe também para a tua equipe. E aí, gente, tem vários aplicativos que podem ajudar nesse processo. Um deles é o Trello, que é ele é gratuito. Você consegue estabelecer lá qual é a rotina, quais são as entregas e acompanhar a evolução dessas entregas. Se você não quiser usar um aplicativo para te auxiliar nisso, você pode simplesmente estabelecer uma forma das pessoas no final do dia ou no final de uma semana passarem o que avançou do trabalho de cada uma. Isso é importante para manter, inclusive, a comunicação, né? Que é uma coisa assim, quantas pessoas estão se sentindo aí isoladas, né? Cada um trabalhando de casa. E aí, gente, é super importante manter a comunicação. É super importante você criar um ritual,
né, de diálogo com as pessoas que você trabalha, com as pessoas da empresa, para que você possa se sentir pertencendo àquele grupo. E até para que você possa direcionar a comunicação, fazer esse momento de acolhida, né? De acolhimento, de saber, e aí, como que tá para você esse período de confinamento, como que tá sendo fazer o home office, né? Tá ruim, não tá ruim? Até se tiver alguém aqui no grupo que esteja nos escutando e que esteja fazendo home office, a gente está trazendo aqui algumas sugestões. Se vocês tiverem também algumas sugestões ou uma dificuldade, compartilha aqui com a gente, que é super importante, né? A gente ouvir isso também. Uma coisa importante, gente. Não somos máquinas, mas temos que cuidar da nossa empregabilidade. Então, mais do que nunca, as empresas estão contando com as pessoas que fazem a diferença. Então, se a gente está ali só fazendo o básico, ou nem o básico está fazendo, a gente está comprometendo a nossa empregabilidade. Então, a gente precisa cuidar disso. As empresas precisam de pessoas que queiram somar e que queiram fazer a diferença. Estamos precisando de construtores, né? Então, seja você aí um construtor, seja você uma pessoa que vai agregar para a empresa que você está. E aí é super importante, de repente, até perguntar de que forma que eu posso ajudar mais, né? Será que o que eu estou fazendo está sendo suficiente? Será que eu posso ajudar de alguma outra forma? Né? Se a gente está tendo que reaprender tanta coisa nova, por que não reaprender a trabalhar e entregar de uma forma diferente? Né? Então, E Amanda, tá. Só complementando o que você está falando, assim, de como entregar melhor, talvez agora seja o momento da gente entender o que realmente é o essencial do nosso trabalho, né? Talvez Sim. valha a pena a gente passar um pouquinho mais de tempo quando a gente começa a trabalhar para saber o que realmente precisa entregar de essencial hoje. Será que aquela reunião é tão importante eu participar assim? Ou será que não, né? A mesma coisa de sempre, eu posso focar o meu tempo. Já que a gente está falando aqui de muitos pais e mães que estão fazendo as coisas com os filhos, né? Do essencial. Eu estou lendo um livro até que eu indico muito, chamado Essencialismo, que fala sobre isso. O quanto é importante a gente listar, né, tudo que a gente acha que é importante, e quando a gente vai eliminando, quando a gente vai vendo o que não é tão essencial assim, ficam poucas coisas para que a gente possa focar, né, a nossa energia para fazer muito bem. Né? E não querer fazer tudo ali no seu dia do home office, e aí não entregar tão bem assim. É isso aí, excelente dica. Depois, Tati, se você puder colocar aqui qual que é o livro direitinho, o autor, Tá. acho que é legal para as pessoas, né, que queiram aí procurar. E aí, gente, uma última questão que eu queria trazer para vocês, essa questão das regrinhas, né? Quando a gente estabelece uma rotina, e aí depois eu já na sequência vou passar para a Tati, mas assim, é importante a gente definir com a família que a gente está trabalhando, né? Então, por exemplo, para eu estar aqui com vocês agora, eu tô com toda a minha família aqui, né? Então eu tive que fazer alguns combinados com eles. E não basta simplesmente eu falar assim, gente, ó, tô trabalhando, não façam barulho. Não adianta, porque se eu fizer isso de manhã ou a hora que eu for começar a trabalhar, vai passar meia hora, eles vão ter esquecido que eu tô trabalhando. Então, esse combinado, né, essas regrinhas, a gente tem que sempre estar reforçando. E principalmente quando são momentos mais importantes, né, que a gente não pode ser interrompido. Então, é importante voltar com a família e falar, olha, né, eu vou fazer uma reunião importante agora, eu não posso... que você não pode fazer barulho, você não pode passar aqui atrás da mamãe, né? E, então, essa é uma das minhas leituras como mãe também, né? E aí, agora eu gostaria que a Tati falasse um pouquinho pra gente. E aí, Tati, dá para manter o equilíbrio, mesmo com os filhos aí em home office? O que você acha? Eu acho que a palavra é dá pra gente tentar. Se existe equilíbrio aí, eu acho que não tem muita resposta. E aí, até brincando, quando você fala dos estudos de confinamento, me lembro daquela tirinha que fizeram, fenomenal, que me identifico super, que o pessoal da NASA estudou, mas tinha criança na NASA? Tinha criança lá no espaço? Ah, não tinha, então vai, né, tipo, não vale para quem tem filho, porque é completamente diferente, né? Quem tem filho aqui, comenta aqui embaixo, quem tá tendo esses desafios, porque é impossível a previsibilidade 100% quando você tem criança, não dá. Né? A gente vai fazer o possível, como a Amanda falou, de ter um espaço, de ter um horário, de ter combinados. Mas dizer vai ser tudo perfeito, 100%, não vai ser igual, né? Igual se as crianças estivessem na escola, que a gente pode controlar as nossas próprias ações por nós mesmos. E aí, eu listei algumas coisas aqui que a gente pode melhorar
no nosso home office. Agora eu só estou sendo possível estar aqui porque existe um revezamento. Então, o papai está com as crianças nesse momento, então consigo trabalhar. Aqui em casa, eu estou, na verdade, me revezando entre duas casas, aqui em casa e com a minha mãe, que é bem pertinho, porque ela é terrível e fica saindo na rua, então a gente não pode deixar ela sozinha, porque senão ela sai. Então, para ela não se sentir tão sozinha, a gente está, né, ficando com ela também. Mas só isso, porque não está saindo para lugar mais nenhum. Então, o primeiro ponto eu acho que a gente precisa entender quais são os nossos recursos e possibilidades. Existe quem aí nesse confinamento? Tá o papai, mamãe, tem tios, tem rede de apoio, não tem, né? É mãe solo ou não? Então, tem muitas, né, mães solos e aí, o que faz, né? Aí, com certeza, a rotina precisa ser muito mais conversada, estruturada, para a gente conseguir fazer alguma coisa. E quando tem parceiros, né, eu acho que vale a gente combinar, talvez, horários diferentes para a gente conseguir dar conta do que a gente tem que fazer. Mas isso demanda também, né, Amanda, uma flexibilidade por parte da empresa. Para a gente não virar meme, e aparecer no WhatsApp com os filhos gritando aqui atrás da gente, né, ou coisas piores, não sei, a gente precisa falar com os gerentes, sei lá, com os nossos líderes, com a nossa equipe, que estamos com X crianças em casa e que às vezes eu vou precisar dar uma pausa, se eu sumir da reunião é porque tive que, né, dar conta de alguma coisa. Então, essa comunicação, igual eu falei, com as crianças, de ser verdadeira, precisa ser verdadeira também com a empresa, né, ali com o nosso trabalho. Ok, então a comunicação tem que ser verdadeira e a gente precisa entender se dá para fazer esse revezamento. Depois que a gente entende esses nossos recursos e essas nossas possibilidades, vem também a rotina no sentido da organização das crianças. A Amanda falou da rotina aí do nosso home office, sei lá, que horas que eu vou começar a trabalhar, que horas que eu vou encerrar. Isso é super importante, não só para os resultados, mas também para a saúde mental, né? Mas é importante também como é que vai ser a rotina da criança, porque às vezes, né, mano, a gente pensa só na nossa rotina, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que entregar, mas e aí, meus filhos, né? Eles estão lá precisando de atenção, precisando de alguém que os escute, precisando brincar, eles querem a nossa atenção. Se o nosso trabalho é entregar, né? Se o meu trabalho é ser psicóloga e atender os meus pacientes, o trabalho dos meus filhos é brincar, é aprender na brincadeira, é se divertir, é explorar, é usar a criatividade, é usar o corpo. As crianças até os 7 anos, elas descobrem o mundo basicamente pelo corpo, né? Então, elas estão ali a todo vapor. O que é a energia que nos falta é o que sobra nas nossas crianças. Então, como é que a gente vai conciliar isso? Então, a rotina para as crianças vai ajudá-las exatamente a organizar o cérebro delas para quando que eu vou poder brincar com a minha mãe ou com meu pai, quando que eu vou, sei lá, talvez ter uma tarefa escolar que a escola passou, quando eu vou ter o meu momento especial com os meus pais, tudo que as crianças mais querem, seja a gente trabalhando lá, né, no trabalho, seja trabalhando home office, que a gente possa ter esse momento de entrega para eles. Então, eu vejo esse isolamento social como uma oportunidade para que a gente se conecte verdadeiramente com os nossos filhos, né? Para que a gente saiba o que realmente é o mais importante neste momento. Então, dentro dessa rotina, eu estava até... pode ser uma coisa bem simples. Eu sei que na internet tem muitas coisas de rotina, quadros, mas assim, aqui em casa eu coloco como nosso dia. Sabe? Nosso dia, eu fiz um outro papelzinho como nossa noite. Os meus filhos têm 4 anos, então tudo que for mais de visualização, de desenho, eles compreendem melhor. Só que para as crianças, o mais importante dessa rotina é que seja feito junto. Diferente da sua de trabalho, que você vai fazer ali rapidinho, né? O que eu tenho que fazer, qual a hora que eu vou começar, a hora que eu vou terminar. Então eu vou produzir 50 minutos e vou tirar uma pausa de 10. Então, com as crianças não é assim, não vai funcionar. Você vai fazer rapidinho, mas ela vai entregar então.
filhos, ó, tá aqui sua rotina, tá? Agora, a partir de amanhã vai ser assim. Não, não funciona. Por quê? Porque todos nós, seres humanos, temos uma necessidade de autonomia. Então, tudo que a gente cria, tudo que a gente pode decidir, a gente tende a seguir melhor. Então, as crianças seguem regras, aquelas regras, melhor, que elas mesmas ajudam a criar. A mesma coisa com a rotina. Se a gente fizer a rotina com os nossos filhos, eles vão compreender melhor e logo eles vão seguir melhor. Então, o que que acontece? E aí você vai sentar com a sua criança em algum determinado dia e vai perguntar: o que que a gente faz quando a gente acorda? E eles vão falar. Se eles já falam, né? Eles vão responder: a gente, sei lá, toma café, toma mamadeira. A gente fica na TV um pouco. Ok. E depois? E aí a gente vai construindo essa rotina juntos, até chegar o momento de você falar com eles, né? De que, olha, nesse momento, tal hora, a mamãe, o papai vai ter que trabalhar, vai ter que se trancar no quarto, vai ter que se trancar no escritório, para conseguir fazer as coisas que eu preciso, né? E aí, quando a gente tá falando de conversa, de lembrar que a gente tá trancado por conta do vírus. Não é, infelizmente, umas férias que a gente vai poder passear, viajar, né? E planejar coisas muito legais. Que as coisas legais que a gente vai planejar vai ter que ser dentro de casa quando a gente não tá trabalhando, ok? E acho que vale também a nossa flexibilidade, como eu falei. Se a gente realmente focar no que é importante, talvez seja o momento da gente diminuir, né? Diminuir a carga horária. Talvez a gente vai ter que lidar com as nossas próprias frustrações de que não vai dar pra gente trabalhar 10 horas por 8 horas por dia. O tempo que eu tô de segunda a sexta-feira, basicamente 8 horas, eu tô tendo que trabalhar basicamente em 2 dias, né? 2 dias e meio no máximo. Né? Então, cabe a nós também termos essa flexibilidade para quem consegue, né? Para quem dá para fazer isso, para que a gente possa suprir as demandas dos nossos filhos. Então, estabelecer essa rotina e criar com as crianças é super importante se você conseguir fazer, mas ao mesmo tempo, né, Amanda, que eu até conversei com você, é que a gente não é o momento da gente se cobrar tanto por essa rotina totalmente estruturada, né? Não, porque tem que dormir sempre no mesmo horário, porque vai ter que acordar às 7 horas, todo mundo ali. Não, a gente não vai para a escola, a gente não vai para o trabalho. Então, é o momento também da gente ser mais flexível para a gente suportar esse confinamento, né? Com certeza. Se cobrar, se culpar, não vai nos ajudar. Eu estava no meu grupo de apoio online, a gente estava super produzindo várias atividades, eu percebi que nessas últimas semanas ninguém respondia nada, todo mundo sumiu. Por quê? Porque as pessoas ainda estão se acostumando com este momento de confinamento. Então, nesse momento, o mais importante é a gente cuidar da nossa saúde emocional, né? De acolhimento, porque se a gente está sentindo estresse, se a gente está sentindo medo, se a gente está sentindo ansiedade, se a gente está, meu Deus, o que vai acontecer? Dúvida, né? Porque a dúvida traz essa ansiedade, esse medo, os nossos filhos também vão sentir isso. Então, com certeza. Até assim, uma coisa que eu queria complementar, eu ouvi uma palestra outro dia falando sobre quais são as competências desse novo momento que a gente está vivendo com o Covid. E uma das competências é justamente essa questão da adaptabilidade, né? A gente está tendo que aprender, reaprender com todo esse movimento que está acontecendo. Então, não é que está uma coisa internalizada em todos nós, esse confinamento. A gente ainda está numa fase de adaptação desse momento. E os nossos filhos também. Né? Então, uma das competências do momento é a questão da adaptabilidade. A outra é a questão da empatia, de entender que o outro também está sofrendo com isso, né? Até quando eu falei dessa questão assim, vai começar uma reunião, faz um acolhimento, né? Entende com a tua equipe como que está sendo esse momento de confinamento. Por quê? Porque as pessoas estão precisando colocar isso para fora, elas estão precisando ser escutadas. Não é simplesmente chegar numa reunião e focar nas tarefas, nas entregas do dia. Você precisa abrir esse espaço para esse acolhimento, para esse diálogo, para essa troca de como que está sendo, né? E por último, aí uma das competências também é essa questão da flexibilidade.
Então, por mais que eu sou, assim, eu posso ser uma executiva, estar na minha organização e eu consigo estabelecer a minha rotina e seguir a minha rotina. Excelente. Só que em casa pode ser que eu não consiga fazer isso. Principalmente se eu tenho filhos e filhos pequenos. Então, muitas vezes eu vou ter que fazer mais paradas, mais pausas, até para dar conta de atender as necessidades deles. E aí pode ser que em algum momento eu negligencie até a minha rotina. Então, ter a rotina é importante, sim, mas pode ser que em algum momento essa rotina ela não siga a risca. E aí eu preciso estar bem comigo, falar, poxa, tudo bem, não segui a risca, não foi do jeito exatamente que eu planejei, mas se permitir também. Tudo bem, né, Tati? O quanto que é importante a gente também não só acolher o outro, mas também se acolher e abaixar um pouquinho essa régua da exigência que às vezes a gente tem com a gente mesmo, né? Porque pensa assim, se estamos confinados, alguém vai precisar fazer almoço. Ou vai pedir iFood todo dia, né? Então, assim, a gente vai ter que parar para fazer almoço, vai estar com as crianças, e aí? Como que a gente faz? Então, a gente pode aqui trazer as crianças para fazer essas atividades simples com a gente e nos ajudar, né? Quando as crianças ajudam a gente nas atividades diárias, além de nos ajudar de verdade, filho, faz tal coisa, filho, faz tal coisa, isso é uma alegria para eles se sentem úteis, né? Todos nós, seres humanos, temos duas necessidades nesta vida, é se sentir aceito e se sentir importante. Então, tudo que a gente puder contribuir para que as nossas crianças se sintam importantes nesse momento, vai ser muito benéfico para elas e para a gente também. E aí eu coloquei aqui uma estratégia da disciplina positiva, que é o avisar com antecedência. A Amanda até comentou, né, sobre os combinados, mas principalmente quando as crianças são menores, né, 2, 3, 4, 5 anos, esses avisaram com antecedência não vai poder ser simplesmente uma vez. Você vai falar uma vez e vai achar que ela entendeu. Além da rotina, você vai avisar várias vezes ao longo da manhã ou do dia o que vai acontecer depois. Então, um exemplo, vocês tomaram café e aí vocês tiveram um momento bacana, as crianças ajudaram, brincaram um pouco, enfim. Depois, você vai avisando durante o café, olha, lembra, a gente vai tomar café, aí a gente vai preparar tal atividade para vocês fazerem, porque aí a mamãe, o papai vai entrar no quarto e vai trabalhar. Isso vai ser durante toda a manhã. A gente vai avisar principalmente para as crianças menores, para que elas possam ir internalizando isso, né? A mamãe vai trabalhar. E as crianças pequenas, elas são baratas porque elas vão repetindo, né? Eu vou fazer tal coisa porque, mamãe, você vai trabalhar depois, né? E aí, né, elas vão falando para você, mas na verdade elas estão falando para elas mesmas, para que elas possam se organizar mentalmente. Então, avisar com antecedência é bom para as crianças e para você. E além disso, o que você puder fazer para que você preencha, a gente fala de pote de necessidades, né? Se todos nós temos necessidades, seu filho, sua filha tem essa necessidade de ter a sua atenção, de poder brincar, de poder ser escutado. Então, se você puder fazer isso antes e depois do trabalho, isso vai ser muito importante. Então, que na disciplina positiva a gente chama de tempo especial. O que é tempo especial? É um tempo sem celular, sem TV, sem outras pessoas te perguntando coisas, sem o telefone tocar, né? Então, ter esse momento e você vai explicar, olha, então antes do trabalho, de que seja 15 minutos, gente, 10 minutos. A gente vai ter 10 minutos pra gente fazer uma coisa muito legal, o que vocês quiserem. E aí, depois, a mamãe, o papai vai trabalhar e vai entrar em trabalho, né, até tal hora e tal. E depois desse trabalho, também combinar, marcar um compromisso com as suas crianças, né? Por que a gente pode cumprir, marcar reuniões live com tanta gente, a gente não pode ter um compromisso com os nossos filhos, com hora marcada, né? Então, assim que eu terminar aqui, tal hora, a gente vai ter aquele momento especial só nosso. Seja para contar história, seja para brincar, seja para fazer um piquenique no quintal, na varanda, enfim, não importa o quê. Mas isso vai acalmar os nossos filhos e talvez eles tenham menos necessidade de bater na porta, de falar, mamãe, você tá vindo? Papai, já acabou? Enfim, tudo aquelas interrupções que a gente sabe que acontece. Então, nesse momento, flexibilidade, avisar com antecedência,
falar sempre a verdade, comunicar e falar, inclusive, dos seus sentimentos, né? Que é um dos critérios, acho que, e é outra característica, né, Amanda, do século que a gente precisa, que é a inteligência emocional, é a gente falar sobre os nossos sentimentos com os nossos filhos. Porque falando sobre os nossos sentimentos, eles compreendem e internalizam que nós somos humanos também, eles e nós somos seres humanos, e vai ter dias bons, vai ter dias que a gente vai estar ok, super animado pra dar conta do trabalho, da casa e brincar, e vai ter dias que a gente vai estar um caco, vai ter dias que a gente só quer sumir da face da terra, e isso é importante, a gente falar desses sentimentos e também ouvir das nossas crianças, como é que tá pra você, e escutá-los de verdade. Com certeza. Inclusive, isso é uma prática que a gente adota não só no ambiente familiar, mas até no universo corporativo a gente adota isso, né? De como que eu tô chegando, como que eu tô saindo, né? Da importância desse compartilhamento, né? Porque quando a gente fala, a gente se humaniza, né? Eu não sou uma máquina, não tá tudo bem. Não tá, né? Tem algumas coisas reverberando aqui dentro. E eu preciso expor isso até para que o outro, de repente, tenha até a oportunidade de também colocar o que ele tá sentindo, né? E é muito interessante isso, porque quando a gente faz isso, a gente pratica isso, né? A gente já teve algumas oportunidades, né, Tati, até de participar de práticas conjuntas, o quanto que é importante, porque às vezes a nossa régua de exigência, ela é muito alta. E aí, quando a gente escuta o outro falando dos sentimentos, das necessidades, de como ele tá, né, como que aquilo tá reverberando dentro dele, como que aquilo tá sendo canalizado dentro dele, como ele tá vendo o mundo, como ele tá vendo aquele momento, às vezes a gente fala, poxa, eu tava sentindo exatamente isso, ele também tá, nossa, que bom, não tô sozinho. Então é um sentimento de que falar assim, poxa, então peraí, não é só eu que tô pensando assim, não é só eu que tô vivendo isso, ele também tá. E isso traz pra gente uma sensação de, ufa, que alívio, né? Eu não sei se alguém já sentiu isso, se sentiu, traz isso aqui, né? Mas o quanto que é importante quando você traz uma questão que às vezes você tá lá se condenando, se culpando, até pensando no home office mesmo, eu criei lá minha rotina, vou fazer isso, 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 vou dormir tal horário, acordar tal horário, não fiz. Aí você fica um caco, né? O dia inteiro se sentindo mal, culpado, porque você não conseguiu fazer. E quando você conversa com outras pessoas que falam, poxa, mas eu também não tô conseguindo fazer ainda, eu ainda também tô tendo que aprender, tô penando, tô sofrendo, tô tentando, mas não tô ainda daquele jeito que eu gostaria. Você fala, nossa, que legal, então a pessoa também tá, que legal. E aí você se sente mais tranquila, né, com relação a isso. E com certeza, e só para finalizar então minha parte da questão dessas atividades, para as crianças maiores também você pode programar, né, atividades mais concretas e combinar com elas, olha, eu vou fazer tantas horas de trabalho e depois eu venho aqui para a gente compartilhar essas atividades que você está fazendo, para você me mostrar, tirar dúvidas, enfim, e combinando. Claro que vai depender muito da idade, né, das crianças, não tem uma fórmula para a gente equilibrar isso, vai depender da idade da criança e dessa rede de apoio que você tem ou não. Né? Se você tem uma rede de apoio para falar, olha, então eu trabalho 4 horas, você fica com as crianças e vamos estruturar atividades para você fazer com elas e vice-versa, ou não, ou se vai ser os dois, e aí o que vocês vão fazer aí para cada um poder tirar essas pausas para ir ou supervisionar, ou dar essa atenção especial. Então, o que vocês fizeram, né, dessa atividade proposta? Ou de supervisionar TV e celular, que é super importante. Por mais que a gente entenda que esse momento vai ter que ser flexibilizado mais as tecnologias, mas a gente precisa estar sempre de olho, né, o que eles estão vendo, o que eles estão consumindo de informação. Então, a gente tem um pouquinho disso. Com certeza. Porque senão a gente corre o risco, né, de deixar, às vezes, até na internet, e quando vê, tá assistindo coisas horríveis, né? Como já aconteceu mesmo, eu tenho uma filha de 7 anos, e de estar olhando, de repente eu ouvi um barulho estranho, né? Tava assistindo um programa infantil, e de repente, naquele programa infantil, colocam uma cena totalmente inadequada para aquela idade. Então, o quanto que é importante a gente também tá aqui, mas tá monitorando o que tá acontecendo ali, né? Não dá para simplesmente deixar na frente da televisão, né? Até a Tati estava comentando um pouquinho disso aí, né? Quantas crianças que cresceram na frente da televisão, né? E isso não é nada saudável para essas crianças, né? Então a gente precisa cuidar para criar e estabelecer uma rotina que seja boa para todos.
Sim, com certeza. Amanda, a gente tem 15 minutos, senão o Instagram derruba a nossa live, né? Você sabe. Depois de Sim. uma hora. Pra gente falar sobre saúde mental? Isso. Vamos falar um pouquinho de saúde mental pra gente finalizar? Vamos sim. Então vamos lá. Então assim, ó, com relação a essa questão, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, algo que de repente a gente não falou sobre a questão dos filhos, olha, de repente eu tô passando essa situação, tô fazendo isso, mas não tá adiantando, traz pra gente aqui que a gente vai procurar também ajudá-los aí com a nossa visão com relação a isso. Eu trouxe aqui, então, assim, esse estudo, né, que esses psicólogos fizeram com pessoas em confinamento. A primeira dica super importante é ter a rotina. Até mesmo para quem não trabalha, para quem não faz home office, mas eu não tenho nada para entregar, não tem, enfim, não tem essa responsabilidade. Não tem problema. Cria a rotina da mesma forma. Que a rotina ela vai te ajudar, inclusive, a você conseguir manter uma série de atividades que são importantes nesse período de confinamento. Uma delas é a prática de atividade física. E aí tem gente que pode perguntar assim, nossa, mas eu nunca fiz atividade física. Por que eu vou ter que fazer atividade física agora, né? E aí, gente, independente, se você nunca fez, agora é a hora de você começar. Por que isso é importante? Primeiro que assim, agora que a gente está em período de confinamento, a gente não caminha tanto, a gente não anda tanto, a gente não vai para lá e para cá como a gente fazia antes. A nossa mobilidade diminuiu muito. Então agora a gente se limita, levanta, sai do quarto, vai para a cozinha, da cozinha vai para o banheiro, daqui a pouco senta no sofá, daqui a pouco almoça, daqui a pouco vai fazer almoço. Enfim, a gente fica circulando, a gente com certeza está andando muito menos do que antes. Então a gente precisa criar uma rotina de exercícios. E aí esses exercícios podem ser uma prática, né, de respiração, pode ser uma prática de meditação. E inclusive amanhã eu vou estar trazendo uma live aqui com uma fisioterapeuta, professora de educação física, que vai estar falando sobre isso, sobre essa importância e até como a gente filtra essas informações. Porque hoje a gente sabe que tem tanta gente aí fazendo, falando. Então, como que a gente faz essa escolha, né? Do que eu participo, do que eu faço, o que tem mais a ver comigo, né? Então, para não sair aí fazendo qualquer coisa também e de repente até se prejudicando. Até a Lilian que vai fazer essa live comigo tá aqui falando, nossa, é isso aí. Amanhã a gente tá junto nisso, né? Pode ser um momento de conexão também com as crianças, né? De toda excelente, isso. Participar e colocar na rotina, seja de manhã, seja à noite, enfim. No momento que der, para vocês fazerem juntos. E pode ser pelo YouTube, pode ser, eu já vi vários estúdios de Pilates, dando aulas, né? Enfim, de Pilates, yoga, enfim, com várias atividades. Que cabe a gente, nesse momento, escolher realmente, como você falou, exatamente. O que vai de acordo comigo. O que eu consigo fazer nesse momento, o que eu quero fazer também. Isso aí. Você sabe que essa semana eu estava fazendo meditação, eu, minha filha e a Barbie, né? Então, assim, tava eu lá na pose de meditação, a minha filha e quando eu olho a Barbie também, né? Então, assim, é muito interessante que agora é a família toda mesmo, até as bonecas da filha, né? Mas é importante aí essa questão de estabelecer essa atividade física, se a gente quer ter uma saúde mental. Uma outra dica também que eu separei aqui independente de qual seja o seu núcleo, né, de pessoas que estão aí com você no ambiente de confinamento, é super importante que você também estabeleça algumas atividades que sejam sozinhas. Que você faça alguma coisa sozinha, para você se conectar com você mesmo. Né? Então, é hora, sim, a gente está passando por uma fase, e eu, particularmente, eu sou uma pessoa muito otimista, então eu acredito que desse momento tão difícil, a gente vai conseguir evoluir como ser humano, ser mais humano, inclusive, né? Parar de coisificar tantas pessoas e valorizar mais essas relações que a gente tem. Com certeza, quando a gente sair do confinamento, as relações, os contatos humanos, a gente vai valorizar mais, vai abraçar com mais carinho, vai olhar para aquela outra pessoa que está na nossa frente com um olhar mais humanizado, né? Abraçar os pais, os amigos, né? Que saudade que está dando fazer essas coisas que são tão simples, né, Tati? Que saudade que dá isso. Sim. E aí, mas é importante, além de fazer atividades com todos, que a gente possa estabelecer esse momento de conexão da gente com a gente mesmo, né? É importante esse momento sozinho. Pode ser escrevendo, né? Tem pessoas que gostam de escrever, tem pessoas que gostam de tocar, de cantar, de meditar.
Então, acho que é uma ótima oportunidade também, né, Amanda, da gente descobrir novas práticas dessa conexão própria. Não Sim. só práticas que a gente está tão acostumado de estudar, de trabalhar, de, enfim, coisas concretas, mas coisas mais abstratas, que não são tão abstratas assim, que trazem muitos resultados pra gente. Então, pode ser uma linda oportunidade de a gente começar esse hábito novo, né? Já que a gente está em casa, a gente está recolhido. Então, vamos também tentar nos recolher com a gente mesmo. Saber quem somos nós, quais são os nossos sentimentos, o que eu quero. Enfim, várias perguntas que a gente pode se fazer, que a gente não precisa ter resposta no momento. Mas quando a gente se faz perguntas, né, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo essas respostas. Eu acho que também é importante a gente ficar de olho na ansiedade que pode nos acometer nesse momento. Diante do que é imprevisível, a gente tende a ficar mais ansioso. Então, perceber até que ponto essa ansiedade é normal, né? Ou não. Se é uma ansiedade natural de, eu vi uma notícia e aí eu fiquei um pouco mais, né? Ai, meu Deus, fiquei ansioso, o coração apertou, ok, é natural. E aí a gente tenta, né, como a gente falou, a gente tenta botar uma música e dançar com as crianças, a gente tenta fazer uma meditação, a gente tenta fazer algo que a gente goste. Ou se a ansiedade começa a se prolongar, né? Se todos os dias eu tô sentindo uma angústia horrorosa e aí eu começo a suar e eu começo o coração ficar, né, batendo muito forte. Então, preste atenção nos sinais que o seu corpo te dá. E, eu mesma, eu sou psicóloga, eu nunca tive ansiedade na minha vida. Nas primeiras semanas, eu comecei a ter uma enxaqueca horrorosa. Eu falava, gente, que ansiedade, né? Que dor de cabeça é essa? E eu comecei a prestar atenção em tudo que estava acontecendo na minha vida durante meses. Né? Então, assim, vamos prestar atenção nos sinais que o nosso corpo nos dá. Opa, é momento de eu diminuir o ritmo. É momento de eu tentar descansar um pouco mais, dormir um pouco melhor, comer melhor, enfim. Seja lá o que for, vamos prestar atenção. Com certeza. E aí, até com relação a essa dica que você deu, Tati, super importante, é fundamental que a gente, quando está sentindo alguma coisa, que a gente pare e se conecte com esse sentimento, né? Eu tô sentindo isso, eu tô com raiva. Mas por que eu tô com raiva? Da onde gatilho da raiva, né? É importante que a gente tenha isso para que a gente possa ser um observador da gente mesmo, né? Nossa, nesse momento isso tá me dando raiva. E por quê? Porque eu não fiz isso. Ah, tá. E aí a gente vai conversando com a gente, é o momento que a gente tá tendo também de autoconhecimento. Porque a gente tava tão num piloto automático, né? Eu acordo, nem vejo o dia passar, quando eu vejo já tá na hora de dormir, no dia seguinte eu acordo de novo. E agora não, né? Tem gente que até brinca, fala assim, nossa, eu acordo, fiz isso, isso, isso. E agora já não tem mais nada para fazer, eu tenho mais isso, isso, isso. Então, assim, as pessoas estão tão, né, assim, reprocessando tudo isso. E aí, o que está reverberando, né? O que está sentindo? Até eu faço aqui um desafio para vocês, né? Agora, vocês estão aí nos ouvindo na live, coloca pra gente, né? Que sentimento que tem agora aí em vocês. Tente se conectar, olha para você e fala assim, ó, o que eu tô sentindo agora? E compartilha com a gente aqui esses sentimentos. Acho que é importante pra gente, porque não é uma prática, gente, por mais simples que seja, não é algo que a gente está habituado a fazer, né? Muitas vezes a gente passa e nem se conecta com o que está reverberando, o que está sentindo. Então, se alguém topar esse desafio, coloca aí. O que está sentindo agora, né? Se conecta com isso e coloca pra gente. Uma outra coisa... Pode falar. Pode falar. Vai lá. Não, porque a gente não tá acostumado porque a gente não cresceu assim também, né? Acho que é importante a gente pensar, até pra gente ser melhor como mãe, como pai, que tudo isso que a gente tá falando é muito novo. A gente cresceu do tipo, criança não tem querer, criança não tinha nem que querer, quanto mais sentir, né? Estou chateada, não tem que querer nada. E é isso aí, bola pra frente, besteira, né? Quando criança chorava e tal, ainda, infelizmente, existem falas como essa. Foi só uma bola, foi só tal coisa, não é nada. Então, ou tipo assim, né, Tati? Engole o choro, né? Vai chorar por quê? Engole o choro. Né? Não tem coisa pior do que isso, gente. Porque assim, se eu tô chorando, né? Se eu tô chorando, peraí, por que eu tô chorando? Se eu tô com raiva, por que eu tô com raiva? Se eu tô triste, por que eu tô triste? E tudo isso, gente, é extremamente importante olhar pra isso, né? Eu não posso negligenciar isso. Porque senão eu adoeço. Exatamente. E daí eu somatizo no corpo,
né? Se eu não tratar, se eu não me conectar com aquilo, eu vou somatizando e quando eu vejo eu tô doente, porque eu não tratei daquilo, né? Chorar é uma liberação dessa energia ruim, né? É uma expressão. Então vamos deixar as nossas crianças chorarem, pelo amor de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito que todos os sentimentos são aceitáveis, todos. Ao passo que nem todos os comportamentos são. Então, vamos aceitar todos os nossos e os sentimentos dos nossos filhos também. É isso aí. Uma outra coisa também super interessante sobre essa questão do confinamento, né? Que eu, assim, na hora dei risada, mas depois eu fiquei pensando e fez muito sentido, é essa questão de criar eventos, né? Então, assim, eu tô dentro de casa, você tá dentro de casa também, mas assim, vai ser um dia... Tem gente até que outro dia minha mãe me ligou e falou assim, nossa, que dia que é hoje mesmo, né? Domingo? Ela nem sabia que dia que era. Então, assim, crie eventos na sua casa. Hoje a gente vai fazer a festa do pijama, né? Hoje o almoço vai ser almoço italiano, né? Você criar esses eventos também tira essa sensação de que não está acontecendo nada, que todos os dias são iguais, todas as rotinas são iguais, né? O quanto também que é importante você criar isso para trazer aí uma oxigenação para essa semana que você está tendo. A Zilda tá falando, sentindo muita vontade de abraçar as crianças, lobinhos, que estou sentindo muita falta disso. Bacana, ou seja, saudade, né? Muita saudade. Sim, com certeza. É aquilo que eu falei, né? Que a gente possa aproveitar esse momento aí para que a gente possa se reconectar com a gente mesma, que a gente possa ampliar nosso atento e que a gente valorize mais, né, as pessoas, os relacionamentos humanos, para que a gente, quando sair daqui, né, desse confinamento, também, eu sinto isso também, muita falta de abraçar as pessoas com quem a gente gosta, coisas simples, né, que a gente perdeu e de repente de uma hora para outra e que a gente não vê a hora de retomar, né, mas o quanto que nesse momento a gente tem que, de fato, ficar em casa mesmo. Outro dia eu falei um pouquinho sobre essa questão também dos formatos de trabalho, além do home office, como que está sendo o trabalho nas organizações, né? Tem muita gente que está trabalhando ainda, né? E essas pessoas também não estão tendo a mesma rotina de trabalho. Porque nas empresas também está acontecendo distanciamento social. Então, assim, por exemplo, não sei se a gente tem tempo ainda, Tati, de falar um pouquinho sobre isso. Olha, pelo relógio a gente tem 3 minutos que vai dar uma hora. Então vou falar bem rapidinho, mas antes deixa eu ver o que a Zilda falou. Ver no grupo do WhatsApp não supre, né? Não. Mas você sabe, Zilda, uma coisa interessante, né? Tem pessoas que nem a gente que tá aqui num espaço de confinamento, no núcleo, né? Onde tem filhos, marido, enfim, a gente ainda não se sente tão sozinho por eles estarem aqui. Agora tem pessoas que estão ainda numa situação de estar sozinho mesmo dentro de casa. E aí uma outra dica também super legal para essa questão da saúde mental é criar rituais de, por exemplo, fazer um jogo virtual com a família. Né? Então todo mundo se conecta lá no Zoom. Vamos jogar baralho? Vamos jogar, sei lá, vamos fazer uma brincadeira de adivinha. Então, o quanto que é legal também você promover esse tipo de encontros virtuais, porque tira um pouco desse sentimento de distanciamento entre as pessoas, né? Não é igual, mas ajuda muito a gente manter essa relação que a gente confia, né, de apego. Na psicologia tem a teoria do apego, que a gente recorre a essas figuras para nos sentirmos mais confortáveis. Então, a gente pode continuar mantendo isso. Amanda, vamos encerrar? Vamos encerrar. Então, gente, era isso que a gente queria trazer para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Muito obrigada aí, porque realmente foi uma escolha estar com a gente, né? Quer falar, Tati, alguma coisa? Não, só isso. Assim, obrigada pela presença. Priorizem o tempo de vocês, escolham o que vocês querem ver nesse mundão de informações para que vocês tenham cada vez mais tranquilidade e saúde emocional. É isso aí, vamos passar por isso juntos que vai passar. Tá bom, gente? Obrigada. Um beijo aí para todos. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Tati.